noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo panorâmico de toda a Bíblia e vamos ingressar e falar sobre o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. É um estudo panorâmico sobre esse livro e eu de antemão já vou dizendo, vale a pena conferir, vale a pena sentar e ler esse livro delicioso que nos traz grandes revelações do poder de Deus para nós, não é verdade? O livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre o surgimento da Igreja de Cristo aqui na face da terra e fala também sobre algo muito especial, que é a descida do Espírito Santo sobre nós. Atos conta muito do trabalho feito por alguns dos apóstolos durante mais de 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Trabalho esse que só é possível através do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, ao subir aos céus, nos deixa o Espírito Santo de Deus como consolador. Ele disse que nós não estaríamos sozinhos, não é verdade? O Espírito Santo nos guiaria. Então, se no Antigo Testamento nós temos a visão de que o povo de Israel precisava ir ao templo para cultuar e oferecer sacrifícios ao Senhor para expiação do pecado, no Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Nós quem? Nós, homens e mulheres, que aceitam, que entendem a divindade de Jesus Cristo, aceitam a sua morte na cruz como sacrifício que nos traz a salvação do pecado e recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. A estes homens e mulheres, a nós que cremos, é dado o poder de Deus. Para quê? Para sermos chamados filhos de Deus e levarmos as boas novas do Evangelho para a salvação de todo mundo. Em Atos 1:8, nós vemos Jesus falando algo muito importante e que hoje, nesse estudo, nós podemos usar como a ideia central desse livro. Então, lá em Atos 1, no verso 8, diz assim: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Portanto, o poder de Deus, ele alcança todos e ele está disponível para todos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que foi lá no Pentecostes, e ser-me-eis testemunhas. Esse poder não é só para trazer plenitude espiritual para cada um de nós, mas nós temos uma missão, a de sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra somos nós, brasileiros. Começou aquele movimento lá em Jerusalém, mas pelos Atos dos Apóstolos, que é o livro que vamos estudar hoje, esse movimento de poder, de salvação, chegou até nós. E nós podemos ser chamados filhos de Deus, dentro daquela promessa que foi feita a Abraão: olhe para as estrelas do céu, tu serás pai de uma grande nação, e essa nação não só terrena, mas uma nação celestial, da qual nós hoje fazemos parte. Muito lindo, muito maravilhoso, isso é muito poder e eu chego a me arrepiar quando eu conto essas coisas, porque é revelação do poder de Deus para nós. Querido, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, para você poder estar recebendo a notificação dos novos vídeos que virão. Compartilhe esse vídeo, permita que essa boa nova de salvação alcance muitas pessoas. Não guarda só para você não, permita que a palavra do Senhor alcance vidas e vidas que precisam desse poder resgatador, porque isso sim está na Bíblia. Vamos falar então um pouquinho sobre a autoria e a data em que foi escrito esse livro de Atos dos Apóstolos. Escrito por Lucas, o médico gentio, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Então nós podemos dizer que esse livro de Atos é como se fosse uma continuidade do Evangelho de Lucas. Vale ressaltar que Lucas, ele age como um repórter investigativo, porque mesmo não convivendo com o Senhor Jesus, ele buscou relatos precisos das coisas que aconteceram.
Apesar de ter sido escrito, por volta de 64 depois de Cristo, o livro de Atos começa narrando fatos ocorridos logo após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, naqueles 40 dias em que Jesus ressurreto andou por entre os homens aqui na terra e deixou a promessa da descida do Espírito Santo sobre nós e depois então ele subiu em glória. Temos então como um propósito principal desse livro relatar a história da igreja primitiva, tanto para os judeus quanto para os gentios, e assim então motivar os novos cristãos a permanecerem firmes no poder do Espírito Santo, o grande capacitador da igreja. Vemos os apóstolos sendo de fato testemunhas de Cristo, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e ao redor do mundo, como Jesus havia predito. Vamos então entender o andamento do livro de Atos. E nós já de antemão podemos dizer que esse livro pode ser fracionado em porções. Muito didaticamente, Lucas foi bem específico ao iniciar contando sobre a ascensão de Jesus Cristo, seguindo a ela a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que foi um fato maravilhoso. Lá em Atos 2, leia, vamos conferir esse relato que é poderoso e há de trazer poder para a sua vida. Depois ele segue com o início de trabalho de Pedro. Ele conta as primeiras conversões, foram quase 3.000 almas de um só momento que de bom grado receberam a palavra pregada por Pedro e se decidiram pelo batismo. Depois nós vemos algumas curas realizadas em nome de Jesus, quando Pedro e João, por exemplo, iam para o templo para orar, porque eles buscavam o templo para local de oração, e ali na porta chamada Formosa nós podemos ver milagres acontecendo. Não vou contar não, vai lá conferir, vale a pena. Nós podemos ver também a instituição da igreja e também a perseguição que a igreja de Cristo já começa a sofrer. E diferentemente daquilo que nós podemos pensar, a perseguição ela não serviu para desunir, afastar ou enfraquecer a igreja de Cristo, pelo contrário. Aquele período de perseguição fez com que a igreja se unisse e se tornasse fortalecida porque eles já estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Vemos aí também o primeiro mártir cristão, Estevão, e muito interessante você observar lá na passagem de Estevão, Paulo assistindo a tudo aquilo acontecer. Na época ele ainda não se chamava Paulo, ele era Saulo, o perseguidor, não é verdade? Temos a morte de Tiago, e então temos a conversão de Saulo no caminho de Damasco, e o seu ministério já como Paulo. Saulo era um perseguidor. Saulo era um homem muito inteligente, muito letrado, muito estudado. Ele fazia parte dos fariseus. Ele conhecia as escrituras, mas ele vivia esse poder? Ainda não. E é ali naquela estrada de Damasco que Paulo tem um encontro com Cristo. E ele mesmo fala, quem és tu? E Jesus responde a ele, sou eu a quem tu persegues. E aquele momento poderoso de glória na vida de Paulo, de transformação, de conversão, transforma Paulo num dos maiores apóstolos que pregam e levam a palavra do Senhor e fazem a igreja de Cristo prosperar. Temos então as viagens missionárias, temos o concílio em Jerusalém para tratar a questão da conversão dos gentios, mostrando que a fé em Cristo como Salvador é o único requisito para a salvação. Nós não precisamos de mais nada, basta a nossa fé em Cristo Jesus. E temos outros tantos momentos importantes dentro deste livro. Então isso tudo que foi citado anteriormente está lá dentro do livro de Atos e ele foi nessa sequência mesmo, conforme eu fui dizendo, muito didático, muito claro, mas existe uma forma de nós colocarmos em porções, 3 porções desse livro para nós termos um entendimento amplo de como tudo aconteceu. Então a primeira porção seria o estabelecimento da igreja em Jerusalém. E é isso nós vamos achar em Atos capítulo 1, do verso 1 até Atos capítulo 8, verso 4. Esse período ele tem uma duração de 7 anos, cujo líder é Pedro, aquele que realmente instala a igreja, que faz a igreja prosseguir, E acontece na cidade de Jerusalém. Depois disso, nós temos um período que podemos chamar de período de transição, que é exatamente na Judéia e Samaria. E aí está lá em Atos 8, no verso 5, até Atos 12, no verso 25.
Esse período já tem a duração de 10 anos. O líder continua sendo Pedro, mas as cidades em que elas acontecem já seria Samaria, Jope, Cesareia, Antioquia, ok? E por fim nós temos a expansão gentílica, que é quando a gente fala então dos confins da terra, quando a palavra do Senhor é liberada para todos. E agora a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. E é esse poder que chega até nós. E por isso que lá, quando a gente começou a falar do panorama bíblico, eu disse que o livro de Atos é um livro que parece que não tem fim e se estende até nós. Porque esse movimento da expansão gentílica até os confins da terra chega até nós hoje. Não só em termos continentais, nos alcançou aqui no Brasil, mas em termos temporais. Não ficou preso aquele tempo, né, logo após Jesus. Nós estamos em 2020 e o poder do Espírito Santo de Deus ainda é sobre nós. E ainda a chance daquele que crê de se converter e de se chegar a Deus e de ser chamado filho de Deus. Amém? E esse período, então, no livro de Atos, nós vemos do capítulo 13, verso 1, até o capítulo 28, verso 31. Lá no livro de Atos, ele tem a duração de 16 anos, mas não se esqueça que chega até nós aqui. Líder nesse momento é Paulo, e as cidades alcançadas, Antioquia, Filipos, Coríntios, Atenas, Éfeso, Roma, etc, etc. E ele vai seguindo, né? E assim nós encerramos hoje o estudo panorâmico do livro de Atos dos Apóstolos, já nos preparando para as cartas, né? Porque Paulo escreve para Roma, Paulo escreve para os irmãos que estão lá em Corinto, Pedro também escreve. Então nós vamos estudar na sequência as cartas, amém? E fica aí para você a dica, leia esse livro maravilhoso. E assim então nós encerramos esse estudo e na próxima semana não esqueça de estar conectado conosco para estudarmos as cartas. E se você não assistiu a qualquer um dos nossos vídeos anteriores, por favor, aqui ó, do meu ladinho, nós vamos deixar dicas de vídeo, sugestões para que você possa seguir. Mas é interessante você assistir desde o primeiro, onde eu falo o panorama bíblico, para você ir na sequência dessa palavra maravilhosa, ministradora sobre nossas vidas. Até a próxima semana e que Deus te abençoe.